Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes Porque o medo? Por que tendes medo? Por que tendes Pede o Senhor para acalmar medo? toda tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé, Jesus. Aumenta minha fé, Não me deixe, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma, acalma minha tempestade, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Toda paz, restitui a minha paz, Jesus. Aumenta minha fé, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Porque tendes medo? Porque o medo? Porque tendes É o Senhor quem te diz: nada temer, pois eu estou contigo. Deixe os seus medos em minhas mãos, suas preocupações.
Tenho cuidado de Ti. Tenho caminhado ao Seu lado. Tenho Te conduzido. Nada a temer. Apenas confia. Me deixa conduzir, me deixa direcionar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta a minha fé, Jesus, aumenta. Aumenta minha fé em Ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da Tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Quando estamos com o Senhor, a tempestade vai acalmar. Porque não existe tempestade que resista à presença do Senhor. E não importa a tempestade, não importa o vento forte, não importa as dificuldades, se estamos no Senhor, toda vitória vem dele. É isso que nós vamos ouvir e aprender um pouquinho no livro dos Juízes. Homens e mulheres que foram levantados pelas mãos de Deus. E aquele que é levantado pelas mãos de Deus, nada o faz cair. E o livro vem nos mostrar justamente a experiência de homens que enfrentaram os medos, se colocaram para fazer aquilo que é a vontade de Deus e receberam das mãos de Deus toda vitória. Porque o Senhor que nós professamos é o Senhor dos exércitos, toda vitória vem das mãos de Deus. Deus abençoe, seja bem-vindo. Que bom que você está conosco nessa noite, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus. A palavra que é sustento, a palavra que fortalece, a palavra que é refúgio, a palavra que traz as promessas, a palavra que é a presença do próprio Deus a nos instruir, a nos ensinar. Sejam todos bem-vindos à nossa noite, Pão da Palavra, momento que nós vamos buscar alimentar a nossa alma, o nosso espírito da presença de Deus, porque a sua palavra é alimento e vida. Deus abençoe. Acolho aqui as nossas irmãs que estão aqui conosco. Nós acolhemos a Jéssica conosco. Deus abençoe, Jéssica. Seja bem-vinda. Boa noite. Deus abençoe. Seja bem-vinda, filha. Acolhemos aqui também a Lia. Boa noite, Lia. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Boa noite a todos. Sua bênção. Que o Espírito Santo desça sobre nós e que possamos ter uma noite abençoada. Isso. A Lia é a mãe aqui da Jéssica. Que Deus abençoe, proteja. Temos mais filhos, não é isso? Mais um rapazinho, mais uma mocinha. Tenho a Amanda, a Daniela que está em casa, o Anderson Daniel. Meu marido também está em casa, rezando junto com a gente. Isso, que Deus abençoe a família. São aqui de Rio Piracicaba, estão aqui conosco, rezando esse momento que nós nos colocamos diante da palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua palavra. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o livro dos Juízes. E você também puder compartilhar essa live. Nós acolhemos aqui vocês que estão conosco, a Helenice, Deus abençoe a Helenice, a Rogiane Silva, Deus abençoe o Alif Fernando, a Nathalie Cristina, Deus abençoe Nathalie, Érica Andrade, Marilda Oliveira Nascimento, Deus abençoe a Meire Faria, Rosemary Padilha, peço orações para minha família, Deus abençoe a Vânia Nepomuceno, rezando conosco, Thaís Emiliano, Deus abençoe Thaís, a Leia, do Pedacinho do Céu, a Rosângela Farias, Ângela Silva, Gabi Bittencourt, Rony Pantuza, Deus abençoe, irmão, Ângela Silva, a Regina Silveira, Valquíria Valamiel, Rosângela Farias, Aparecida Pereira, a Geisiane, a Elma, Deus abençoe, Elma, boa noite, lá de Tabira, rezando conosco, a Jordana Cristina, Deus abençoe, Jordana, a Gabi, a Ana Paula Martins, Deus abençoe, Ana. A Ângela Silva, Graça Silva, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós mandamos nosso abraço para Maria Inês, de João Molevade, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, Inês, proteja, abençoe e guarde sua vida. Marcelo também, fazendo aniversário, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos.
para que juntos possamos buscar nessa noite a palavra de Deus como alimento, como sustento. Sejam todos bem-vindos. Nós já queremos colocar tudo o que trazemos nas mãos daquela que viveu em tudo a palavra de Deus, aquela que se entregou inteiramente à vontade de Deus, aquela que disse: Senhor, faça em mim a tua palavra, aquela que viveu a palavra, que se alimentou da palavra, que fez com que a palavra se tornasse carne no ventre dela, aquela que mesmo no silêncio anunciava com sua vida a palavra, viveu em tudo a obediência à voz e à vontade de Deus, aquela que é a mulher da palavra, que nós chamamos também de Virgem do Silêncio, porque Maria testemunhava não só com as palavras, mas com sua vida, a verdade e a vontade de Deus, fazendo nela toda a vontade de Deus. E nós pedimos também ao Senhor que, como Maria, faça em nós toda a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja eu quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, que em seu silêncio disse tanto, que transformou, gerou vida e trouxe ao mundo aquele que é e sempre será o nosso único Salvador, que no seu silêncio chorou lágrimas de sangue. Nos ensine, mãezinha, a ser como a Senhora, que carregou junto com Jesus a sua cruz até o Calvário, com tanta dor, mas sem desespero, que tudo suportou por amor. Nos ajude, mãezinha, a carregar a nossa cruz. Interceda ao Pai por nós, tire os nossos medos, angústias e tristeza. Nos ensine, mãezinha, a suportar a nossa dor. Nos ensine a colocar tudo nas mãos do Senhor, que tudo pode mudar, que tudo pode transformar e que tudo pode curar. Nos acolhe em teu colo, mãezinha. Eu quero te amar. Eu quero sentir o teu perfume de amor. Quero o teu carinho ganhar, mãezinha. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, mãezinha, minha vida, pra igreja eu quero, mãe. Pra igreja eu quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura a cruz vou seguir. Lágrimas e lágrimas de sangue, lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, mãezinha, minha vida, pra igreja eu quero, mãe. Pra igreja
eu quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura cruz vou seguir. Diz isso para Nossa Senhora. E dizer que na loucura eu vou seguir, mãe. Mesmo diante da cruz, eu não vou parar, eu não vou reclamar, eu não vou desistir, eu não vou jogar tudo para cima, não, mãe. Mesmo diante das dificuldades da vida, eu vou ser fiel, eu não vou voltar atrás. Eu vou me colocar como a senhora se colocou, na loucura da cruz, seguindo o teu filho, sabendo que o Pai poderia mudar todas as coisas. Quantas vezes, diante das dificuldades, nós paramos, desistimos, reclamamos, brigamos? Não. O caminho de Nossa Senhora é o silêncio, mesmo diante da cruz, confiando. Dai-nos a graça da fidelidade, dai-nos a graça da perseverança, mesmo diante da cruz, mãe. Não nos deixe desistir, não nos deixe parar, não nos deixe voltar atrás. Nós queremos aquilo que o teu filho quer de nós. Nós queremos seguir os passos do teu filho, mesmo que esses passos exijam sofrimento, mesmo que esses passos exijam sacrifício, mesmo que esses passos sejam permeados pelas lágrimas, pelos desafios. Eu quero, mãe, eu quero me consumir inteiro pela vontade do teu filho. E mesmo diante da cruz eu vou seguir, eu não vou desistir, eu não vou parar. Mesmo diante das dificuldades, porque o caminho do teu filho não é um caminho fácil. Eu faço a escolha pelo teu filho, pelo caminho do teu filho. E não importa a dificuldade, eu quero seguir. Mas eu só te peço a tua bênção, a tua presença de mãe me ajudando, me sustentando. Não me deixe desviar, não me deixe confundir, não me deixe parar. E quando vier as dificuldades que parecem superar as minhas forças, me faça experimentar a tua intercessão de mãe, o teu amparo de mãe, o teu olhar de mãe. Me ajuda, mãe, nas cruzes do caminho. Não peço que retire as cruzes, mas que me ajude a carregá-la, me ajude a assumi-la e caminhar ao lado do teu filho, mesmo na cruz. Dai-me a tua graça e pelas suas lágrimas intercede, mãe, e dai-me a fidelidade, mesmo na cruz. Vou seguir. Lágrimas e lágrimas de sangue nos teus olhos, por mim, por nós. Lágrimas de sangue nos teus Estigma olhos, e martírio. estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida. Mãezinha, minha vida. Para a igreja eu vou, mãe. Para minha família eu vou. Para a igreja eu quero Pelos meus. consumir. Diz isso pelo meu casamento, pelos meus filhos. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. E dizer que na loucura eu vou seguir. Na loucura, eu vou seguir. Na cruz vou seguir. E dizer que na loucura. E dizer que na loucura, na cruz vou seguir. Sofrer sem jamais desistir. É o que Nossa Senhora nos ensina. E quando nós estamos na presença de Deus, a gente não desiste, a gente não para, porque Deus sempre nos leva a caminhar, a seguir, e não importa a dificuldade, a presença do Senhor nos sustenta diante de qualquer situação. E nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. É Ele que traz sabedoria sobre a palavra, é Ele que nos traz o entendimento. E nós já pedimos a presença do Espírito Santo que venha agora sobre a nossa mente, que venha sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, que venha nos trazer sabedoria para compreendermos a palavra, que venha nos dar o entendimento, a ciência para compreendermos o ensinamento espiritual em cada palavra, em cada passagem, do mesmo modo como a palavra foi escrita pela ação do Espírito. É somente o Espírito quem dá entendimento. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, quando estava com os discípulos de Emaús, Jesus abriu-lhes o entendimento para a sua palavra, que Ele abra também o nosso entendimento
para a sua palavra, para a verdade da sua palavra, que Ele faça ser impresso na nossa alma a verdade daquilo que Ele nos ensina na sua palavra, que a palavra possa agir na nossa mente, no nosso coração, livrar-nos de tudo aquilo que ofusca o entendimento, o conhecimento, e que possamos viver na palavra, viver da palavra, se manter na palavra. Nós damos acesso ao Espírito Santo, que Ele venha agora fazer com que toda a palavra encontre um terreno fértil no nosso coração, na nossa alma, e que ela possa dar frutos. Nós queremos viver da Tua palavra, manter a nossa vida na Tua palavra, e nós pedimos, clamamos, invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Dai-nos o entendimento, o conhecimento espiritual. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja vida, para que a Tua palavra se torne carne na nossa vida, para que a Tua palavra venha nos gerar como homens e mulheres, segundo a Tua verdade, conduzidos pelo Teu Espírito. Nós nos abrimos à ação do Teu Espírito Santo e pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós já colocamos diante do Espírito Santo a nossa vida, nós pedimos que Ele venha sobre nós, sobre tudo aquilo que trazemos, sobre tudo aquilo que vivemos, sobre as intenções que trazemos. Colocamos aqui o Davi Henrique, 3 meses, que passou por uma cirurgia. Nós colocamos diante de Deus toda biópsia, entregamos o pai, Rodrigo, sua mãe, Carla. Colocamos toda essa situação diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha cuidar de todas as coisas. Que o Senhor venha cuidar desse Filho de Deus. Entregamos também a sua intenção, você que reza conosco, a Maria Inês fazendo aniversário, Marcelo. Entregamos também a Gislene Silvério, pedindo pela Renata Carvalho. Nós colocamos diante de Deus a Geisiane Douglas, pedindo pela saúde de Dona Edvirges. Nós colocamos diante de Deus a Gislene Silvério, pedindo oração pela sua mãe Anita Silvério. Nós colocamos diante de Deus a Eneli Raquel, rezando conosco, a Janurce, a Gabi Bittencourt, rezando também conosco, a Maria da Penha, de Belo Horizonte. Entregamos a sua vida, Penha, sua mãe, pedimos a proteção de Deus, a Valquíria Valamiel, rezando conosco, pedindo oração por Lelinha. Nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus. A Janilana rezando conosco, entregamos sua vida, sua família, seus filhos, a sua casa. A Paula Mendes pedindo pelos enfermos. A Márcia Cota pedindo a bênção. Deus abençoe Márcia. Pedimos a presença do Espírito Santo. A Karen Silva pelos seus sonhos. A Flávia Gonzaga, colocamos a sua mãe Flávia sob a proteção do Senhor. A Geralda Sena pedindo por Thaís Gabriele dos Santos, Gabriela Brito, por Sofia, rezando por toda a sua família. Nós colocamos diante de Deus a Liliane Leite, a Marcione, colocando a vida da Elisângela Franco, que está entubada com Covid, o Júlio, entregando suas filhas, Ana Júlia Bastos e Juliana Bastos, a Regina Fernandes, pedindo a proteção do Senhor sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Nós colocamos todas as nossas intenções, a Cátia Figueiredo, pedindo a presença do Espírito Santo também sobre ela, Marli Moreira, entregando todas as suas necessidades, a ação do Espírito Santo, e nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa. Nós nos entregamos agora à tua presença, damos liberdade, Espírito Santo, nós te esperamos, nós te desejamos. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso coração, vem tirar toda aflição, toda inquietação, tudo aquilo que preocupa, tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que faz doer, que faz sofrer. Vem Espírito Santo, tu és o nosso protetor, tu és Deus com o Pai e com o Filho, tu és a promessa de Jesus, o Consolador, aquele que estaria conosco, nos consolando, aquele que não nos deixaria sozinhos. Nós te desejamos, nós te esperamos, nós pedimos a tua presença, o Shekinah, sopro de Deus, vem do alto dos céus, vem do nosso batismo, vem do coração aberto de Jesus, vem pela intercessão da Virgem Maria, vem sobre nós, vem fazer um movimento novo sobre a nossa vida, vem trazer uma unção nova sobre a nossa vida, vem tocar em nós, vem tocar no nosso corpo, na nossa alma, vem tirar toda a enfermidade física, emocional e espiritual, vem tocar nas realidades mais obscuras da nossa vida, que precisam de um reavivamento, que precisam de uma vida nova. Vem nos libertar de todo vício, de toda depressão, de todo sentimento de culpa, de incapacidade, de medo. Vem Espírito Santo tocar nas enfermidades físicas, nas crises de ansiedade, nas crises de depressão. Vem Espírito Santo sobre as quedas de cabelo, sobre a azia, sobre os problemas estomacais. Nós te entregamos, Espírito Santo, e pedimos a saúde do nosso corpo. Vem regenerar cada célula enferma, vem restaurar cada célula doente. Vem Espírito Santo mudar todos os diagnósticos, vem tocar na coluna, Espírito Santo, vem tocar no nervo ciático, toda inflamação, todo desvio na coluna, toda dor na região da coluna.
Vem, Espírito Santo, com a tua presença, com o teu poder. Vem aliviar todo o mal-estar, toda dor na região das costas. Nós te entregamos, Espírito Santo. Todo problema na garganta, nas amígdalas, todos os medos, ansiedades, toda febre, retire, Espírito Santo. Todo problema respiratório nós te entregamos. Todas as alergias, toda insuficiência respiratória nós te entregamos, Espírito Santo. Todo problema de rinite, sinusite, vem, Espírito Santo, vem tocar em todo o sistema respiratório, vem normalizar. Nós colocamos em tuas mãos a nossa vida e pedimos, vem, Espírito Santo, vem do alto dos céus, vem Shekinah sobre cada um de nós, vem nos libertar, vem dar coragem a quem está fraco, vem dar alegria a quem está triste, vem nos colocar de pé, Espírito Santo. Nós nos abrimos à tua presença, porque confiamos em ti. Vem, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pela ação do teu Espírito Santo dos quatro cantos dos céus, desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo de Deus. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor. Quero viver apaixonado, esse amor, adorador do Espírito, servidor do Espírito. Sei que é do trono da graça que vem Consolador. Consolador. Peça aí sobre você, clama, chama, invoca. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, a glória do Rei a glória do Rei nos alcançou. Alcançou a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah. Peça isso, desce os quatro cantos dos céus, em nome de Jesus, pela autoridade do Pai, desce dos céus. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei. A glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Nos alcançou. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah. Desce dos céus sobre nós. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe o Espírito Santo sobre os seus pensamentos. Recebe o Espírito Santo sobre o seu casamento. Recebe o Espírito Santo sobre os seus pensamentos. Recebe o Espírito Santo que tira todos os medos, todo cansaço, todo esgotamento. Que o Espírito Santo venha agora te restaurar, te regenerar. Recebe o Espírito Santo que traz alegria ao teu coração. Recebe o Espírito Santo que te levanta, te dá uma motivação nova. Recebe o Espírito Santo que te conduz, que te orienta. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo sobre a sua saúde. Recebe o Espírito Santo sobre todas as situações de enfermidade. Recebe o Espírito Santo sobre a sua casa, sobre todos os relacionamentos em conflitos. Recebe o Espírito Santo sobre todo esse sentimento de decepção, de medo, sobre todo esse sentimento de angústia, de incapacidade, toda falta de coragem. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.
O Espírito Santo te alcance agora. Nos alcançou. Habite no meio de ti, em tua casa. Em nós habitou. Shekinah. Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. Glória do A Rei glória do Rei nos alcançou. nos alcançou. Receba o Espírito Santo. Em nós habitou. Receba o Espírito Santo. Shekinah. Bem suave, desce do céu sobre nós. Desce do céu Peça isso. sobre nós, Invoque. Shekinah. O Espírito Santo venha sobre ti. Que o Espírito Santo faça um movimento novo sobre ti. Que o Espírito Santo traga a glória de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo traga as promessas de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo te coloque de pé, te restitua a coragem, a força. Toda vitória vem das mãos do Senhor e nós clamamos pela presença do Espírito Santo. Tempo de vitória de Deus na sua vida. A vitória de Deus sobre a sua vida. Desce do céu sobre nós. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei Nos alcançou. nos alcançou. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah. Shekinah. De Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos pegar o nosso livro dos Juízes. Já vimos então alguns livros da Sagrada Escritura. Temos 6 livros e nós estamos agora no 7º, que é o livro dos Juízes. Já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Já vimos também o livro de Josué, último livro que nós vimos, a manifestação do poder e da ação de Deus, que faz com que Josué pudesse chegar na terra prometida. E nós vimos que o maior obstáculo que Josué tinha no seu caminho foi as muralhas de Jericó. Mas, obedecendo à voz de Deus e seguindo seus preceitos, sendo forte e corajoso, obedecendo à palavra de Deus, toda aquela muralha caiu por terra, sozinha diante de Josué, nos ensinando o livro de Josué, que quando nós nos mantemos na palavra de Deus, nas leis, nos mandamentos, é Deus quem luta por nós. É Deus quem luta por você. Quando você se mantém na palavra. E quando eles caminhavam em direção à terra, tomando posse da terra prometida, eles tinham no meio deles a Arca da Aliança, que é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus que eles tinham que observar, e aonde eles entravam com a palavra, a vitória era dada. A graça de Deus acontecia, nos ensinando, mais do que portar externamente a palavra, mais do que carregar a palavra nas tábuas de pedra, a vitória é dada por Deus quando a palavra se faz carne na nossa vida. Josué tocou
na terra da promessa. Ele fez o povo alcançar, adentrar a promessa, porque teve como fundamento da sua aliança com Deus a palavra. Por isso Deus disse a Josué: você vai entrar com esse povo na terra prometida. Mas eis que eu vos peço, guarde as palavras deste mandamento por todos os dias de tua vida. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda, e eu estarei contigo. E foi o que Deus fez. E Josué, ele viveu pela palavra, na palavra, mostrando quando ele caminhava junto com a Arca da Aliança, que tinha ali a palavra, que a palavra é fundamento de toda vitória. A palavra que dá força, a palavra que conduz. E hoje nós vamos entrar um pouquinho no livro dos Juízes, aonde vai nos falar que o povo, nós vimos no Antigo Testamento, o povo foi conduzido pelos que nós chamamos de patriarcas, os primeiros pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, teve também a história de Noé, que nós vimos. Deus então vai conduzindo um povo a partir de um eleito, de um escolhido, a qual derrama sobre ele a graça do Espírito, e ele é portador da promessa. E aqueles que caminham junto com ele serão também portadores da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não é para um, é para um grupo, para uma comunidade, para aqueles que juntos vão fazer a vontade de Deus. Deus está sempre conduzindo a partir de um grupo numeroso e constituindo o seu povo, o povo que vai ser chamado de Israel. Então nós vimos no livro, então nos outros livros, o povo sendo organizado, se constituindo, saindo da terra do Egito, a terra da escravidão, como nós vimos no livro do Êxodo, ficando anos caminhando pelo deserto, ficou muitos anos escravo, e Moisés então faz um percurso junto com o povo no deserto. Moisés então conclui sua missão, entra Josué. Josué, ele era assistente de Moisés, e ele que vai receber de Deus o direito de levar o povo pela palavra a tocar na terra prometida. E depois que Josué entrou com o povo, venceu todos os inimigos, e nós vimos que só uma única derrota Josué teve, quando um dos seus soldados, os seus guerreiros, desobedeceu a voz de Deus e tomou posse daquilo que não era conforme a vontade de Deus, de um objeto dos pagãos, e a partir dessa desobediência, ele teve uma derrota e morreu várias pessoas, mas Deus conduziu e mostrou Josué que ele precisava fazer o povo se manter fiel para que a graça pudesse acontecer. E o povo então entra na terra prometida. O povo começa a ocupar a terra prometida. E eles começam a se organizar em grupos, em clãs, em grupos de família. A terra foi dividida entre grupos dos 12 filhos de Jacó, que foram chamados de Israel, e eles então com sua família herdariam a posse da terra que emana leite e mel, e foram se organizando, como nós vimos no livro do Números, por grupos de família, por clãs, por descendência, e eles foram ocupando essa terra prometida. E chegou um determinado momento que Josué conclui sua missão. Josué morre. E Deus então não vai deixar o povo sozinho. Deus não vai de modo algum permitir que o seu povo caminhe sozinho. Deus sempre vai suscitar pelo seu espírito homens e mulheres que vão ouvir e fazer a vontade de Deus. Essa graça, a ação, a unção, a moção do Espírito antes era dado a alguns que conduziam o povo. Deus depois promete que essa unção, a ação sobrenatural dele, a graça do Espírito seria dada a todos. Por isso que ele vai dizer em um dos profetas, quando nós chegarmos no profeta Joel para estudar, vai nos falar que no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. O Espírito que era concedido a alguns para conduzir um grupo, ele será conduzido, dado a todos. Promessa de Deus Pai pelo profeta. Depois Jesus vai prometer: eu vou para junto do Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. É necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Eu enviarei junto do meu Pai
o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. A promessa que é realizada na pessoa de Jesus, que é dada a cada um de nós pelo batismo, o Espírito que dá força, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que direciona, o mesmo Espírito que conduziu Josué, o mesmo Espírito que direcionou Noé, o mesmo Espírito que deu força e sabedoria para Moisés, é o mesmo Espírito que conduziu Jesus, que conduziu Maria, é que está em cada um de nós. Não há diferença. Não há Espírito maior, melhor ou menor. É único e mesmo Espírito que age à medida da minha abertura, que se revela à medida da minha busca, que se manifesta na medida que eu me abro. Santa Teresinha vai nos ensinar que Deus se apresenta na medida da nossa busca. Deus se entrega a cada alma na medida da nossa busca. Se eu quero pouco, recebo pouco. Se eu quero muito, eu recebo muito. Porque a graça de Deus é dada na medida que eu me abro. E nós vimos em todo o Antigo Testamento que o povo vai fazer a experiência com Deus. E o batismo nos dará a graça de fazermos essas mesmas experiências. De um Deus que fala, de um Deus que age, de um Deus que conduz, de um Deus que se manifesta, de um Deus que é vivo. O mesmo Deus que conduzia o povo no Antigo Testamento. O mesmo Deus que conduziu Jesus, que envolveu Jesus com a graça do Espírito, mesmo que é dado. Por isso a palavra ensina, o Espírito é dado sem medidas. Nós que colocamos limites na ação de Deus. Muitas vezes duvidamos, paramos, pecamos, cansamos, desanimamos. Mas se eu me levanto e permito o Espírito Santo falar, agir, Ele vai fazer. Ele vai agir, Ele vai conduzir, Ele vai manifestar a presença dEle. E a graça não é dada simplesmente a alguns. São Pedro, no seu primeiro discurso, vai dizer, esse Espírito que vós estão percebendo, ouvindo, escutando, é dado a todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor. Basta converter, professar Jesus como Senhor, ser batizado no Espírito, se abrir a graça de Deus, e recebereis o Espírito Santo sem medidas, porque essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. E nós vamos ver aqui no livro dos Juízes que essa promessa, essa graça, a ação do Espírito Santo, que é um modo de Deus conduzir o povo, que direcionava e era concedido a alguns, e com a morte então de Josué, o povo ficou sem um líder. O povo ficou sem alguém que pudesse ouvir Deus, que pudesse defendê-los, que pudesse organizá-los, que pudesse direcioná-los. E o povo, quando chega nessa terra da promessa, o povo se afasta de Deus. Mesmo Deus tendo feito maravilhas, todo o livro dos Juízes nós vamos ver a desobediência do povo a Deus. Como no livro de Josué, nós vimos as vitórias sendo concedidas pela fidelidade à palavra. Aqui no livro dos Juízes fala das várias experiências do povo que se afasta da palavra, que vai adorar outros deuses, que vai assimilar outras culturas, que vai se afastar dos preceitos que Deus ensina, e eles vão ter consequências com isso. Eles vão ser entregues nas mãos dos inimigos, vão sofrer, vão passar dificuldades, vão ser escravizados, vão ser oprimidos, porque distanciaram da palavra, afastaram dos preceitos. Quando estavam na palavra, eram fortes e vitoriosos. Quando se afastavam da palavra, eram perseguidos, oprimidos e vencidos. Todo o livro dos Juízes vai nos mostrar esse ciclo. O povo que toma posse da terra, em vez de glorificar e adorar a Deus, vai edificar altares a outros deuses, vai se contaminar, vai negar, vai distanciar, se afastar. E à medida que eles se afastavam, a mão de Deus pesava sobre eles. Eles eram vencidos, oprimidos,
mesmo estando no lugar da promessa, porque a obediência à palavra que faz com que a promessa de Deus se cumpra é a nossa parte na aliança. A parte de Deus é prometer presença, proteção, cuidado, amparo, defesa, mas eu preciso fazer a minha parte na aliança. E a minha parte é obedecer à voz de Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. O primeiro mandamento não é nem amar a Deus sobre todas as coisas, é o Shema, Israel, Adonai Elohenu. Escuta, Israel. Escutar não é só no sentido de ouvir, escutar no sentido de obedecer, escutar no sentido de colocar a palavra na vida. Porque se eu não escutar, se eu não acolher, se eu não também tiver um propósito de viver e fazer um esforço também, porque obediência significa disciplina, esforço, dedicação para se manter, porque Deus é muito mais do que um sentimento, Deus é muito mais do que uma experiência, Deus é um compromisso que eu faço com Ele, de me manter na sua palavra, de me manter na sua verdade. E o livro dos Juízes vai nos mostrar homens e mulheres que Deus levantou como juízes para conduzir o povo, para não deixar o povo perecer na mão dos inimigos. Homens e mulheres que tinham propósitos verdadeiros de se manterem na palavra de Deus, e quando se mantinham, eles recebiam de Deus o Espírito, recebiam a capacidade de julgar, por isso juízes, recebiam a sabedoria para defender o povo diante do inimigo, e quando eles governavam, julgavam todas as coisas e direcionavam o povo permanecia em paz. Mas quando o povo desobedecia os juízes, deixava de escutar a voz daquele que estava conduzido por Deus, eles se afastavam, pecavam, e a mão de Deus pesava sobre eles, e os inimigos venciam. Esse é o ciclo do juiz. E quando o povo era vencido, quando o povo caía, quando o povo sentia a opressão do inimigo sobre eles, eles então recordavam de Deus, lembravam, choravam, se prostravam, faziam penitências, suplicavam pela misericórdia de Deus, e Deus, na sua infinita bondade, perdoava e enviava juízes que defendiam o povo do inimigo, que conduziam o povo, que direcionavam. E assim era o ciclo. O povo pecava, o inimigo vencia o povo de Deus, eles então se arrependiam, clamavam a misericórdia, Deus suscitava pelo seu Espírito juízes, levantavam juízes, e eles guardavam então o povo, direcionavam, conduziam, escutavam Deus pela voz dos juízes que julgavam, que conduziam o povo, que defendiam o povo, que orientavam o povo, e eles viviam em paz. Mas quando o juiz morria, e eles esqueciam os ensinamentos de Deus, eles voltavam a pecar e cair na mão dos inimigos. E esse ciclo se repetia durante todo o livro do Juízes. Vai nos mostrar isso. E vários juízes Deus vai levantar durante esse período. Nós vamos pegar então o livro de Juízes, capítulo 1, vai dizer, versículo 1: Ora, aconteceu que depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós subirá primeiro contra os cananeus para combatê-lo? Olha, consultaram o Senhor. Quem de nós subirá primeiro? Respondeu Deus: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Eles escutavam Deus. Eles queriam orientação de Deus e não queriam fazer nada por si mesmos, e eram fortes, venciam. Mesmo tendo conhecimento, eles não queriam o seu conhecimento, mas queriam o conhecimento de Deus. E eram fortes, venciam. Deus dava vitória quando eles buscavam em Deus orientação. E logo mais à frente, nós vamos ver que capítulo 2, passa uma página aí à frente, vai falar do anúncio da queda de Israel. Quando o anjo aparece ao povo de Deus e vai anunciar, pré-anunciar a queda do povo.
e o enfraquecimento, mostrando que o sobrenatural de Deus, Ele não vai agir se eu me afastar das promessas de Deus, dos mandamentos de Deus. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito, vos trouxe essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu dissera: Jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto vós, não fareis alianças com os habitantes dessa terra. Ao contrário, destruirei os seus altares. No entanto, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu digo: não expulsarei esses povos diante de vós. Serão para vós adversários, seus deuses serão uma cilada para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras, todos os israelitas, o povo começou a clamar e a chorar. Chamaram este lugar de Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos um pouco mais à frente. Versículo 10 do capítulo 2. Enquanto toda aquela geração por seu turno se reuniu com seus pais, sucedeu uma outra geração que não conhecia Deus, nem a obra que ele tinha feito. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Baal era um deus pagão que eles tinham naquela época. Josué morreu, aquela geração que serviu a Deus havia morrido, e aquela geração que estava foi se distanciando de Deus, e à medida que esqueciam Deus, o seu agir era contrário à vontade de Deus. E eles então foram rompendo a aliança. Então o que Deus disse, versículo 14, no capítulo 2: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os abandonou aos saqueadores e os espoliaram. Um pouco mais à frente, versículo 15: E sua aflição era extrema. Então Javé lhe suscitou juízes que os livrasse das mãos que o pilhavam. O que significa isso? À medida que eles se afastavam de Deus, eles eram vencidos pelos inimigos, mas quando eles estavam numa aflição intensa, clamavam, suplicavam a misericórdia de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre tem compaixão, sempre é fiel à sua aliança, mesmo quando não somos. Deus então viu a aflição daquele povo, versículo 18: Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e salvava da mão dos inimigos, enquanto vivia o juiz. Porque o Senhor se comovia por causa de seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores, mas logo morria o juiz. Reincindiu e tornavam-se piores do que os seus pais. Seguiam outros deuses, servindo e prostravam diante deles, e nada renunciavam às obras e às condutas endurecidas de seus pais. Isso aqui é toda uma síntese de todo o livro dos Juízes, que vai mostrar esse ciclo. O povo se afasta de Deus, vai adorar outros deuses, eles então são vencidos porque eles rompem a aliança. Os exércitos dos inimigos, os inimigos opressores vão oprimir o povo, e quando eles clamam, Deus vai então, levanta um juiz para proteger o povo. E quando esse juiz, seja um homem ou uma mulher, é levantado em nome de Deus, ele recebe a graça do Espírito e vai conduzir. Quando o povo escuta aquele que é conduzido por Deus, o povo vive em paz e tranquilo. E quando não escuta, eles são vencidos pelo inimigo. A gente vai passar um pouquinho mais à frente, que aí vai surgir vários juízes. Aí começa toda a história dos juízes: Otoniel, Aode, Sangar, Débora, o cântico de Débora, que Débora também é uma profetisa que vem nesse período, Gedeão, que vai lutar também pelo povo de Deus, o tão conhecido Sansão, que vai também entrar nesse período aqui dos juízes. Vamos pegar aqui o primeiro. Otoniel nos fala que nosso capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, os israelitas chamaram o Senhor lhes suscitou um Salvador que os libertou, Otoniel, filho de Cenezer. O Espírito do Senhor esteve sobre ele, e ele julgou Israel e saiu à guerra. O Senhor entregou em suas mãos
todos os inimigos, a terra descansou em paz por 40 anos, porque era um juiz conduzido por Deus. E essa mesma fala vai se repetir em todos os outros juízes, em Aod, em Sangar, que entra aí a história também de Débora, que vai falar de homens que se levantaram e conduziam o povo. Era comum homens conduzidos pelo Espírito se levantar em nome de Deus. Surge também aqui uma mulher nesse período, chamada de Débora, uma profetisa. Habitava nela o Espírito de Deus e o povo estava passando por um período tão difícil de opressão, e ela vai dizer: é pelas mãos de uma mulher que o Senhor entregará o inimigo. Está no versículo 9 seguintes, no capítulo 4, é um pré-anúncio da vitória da mulher, que é Maria, que vai destruir todo o inimigo. É nas mãos de uma mulher que o Senhor entregará Císara, que era um inimigo que oprimia o povo. Nos fala que se levantou um exército tão grande para tentar lutar contra esse homem que estava oprimindo o povo de Deus, só que eles não conseguiam vencer, e esse homem então se refugiou, se escondeu numa casa, que ele achava que aquela casa, as pessoas eram amigas dele, ele era um opressor do povo de Deus, e ele pediu para ser escondido, e quando ele se escondeu debaixo de um tapete, essa mulher pegou uma estaca, e ela pegou um martelo, que era um instrumento de trabalho do povo, e fendeu aquilo no crânio do chefe do exército, uma mulher frágil. O que o exército não conseguiu fazer, uma mulher na sua simplicidade e sabedoria venceu e matou aquele que era a cabeça de todo o povo inimigo. E quando colocou este homem à vista de todos, todo o seu exército ficou assustado e o povo de Deus foi então protegido. Aí vem todo o cântico de Débora, ela dizendo: bendita entre todas as mulheres, Jael seja, bendita seja ela. Entre os seus pés ela desabou, tombou deitado aos pés. Ela tombou aquele que fazia tombar os filhos de Deus. Assim perecem todos os seus adversários. Aqueles que te amam sejam como o sol, quando se levantam na sua força. E a terra descansou em paz por mais 40 anos. Nos ensinando que a vitória vem de Deus. Todo o livro dos Juízes vai nos ensinar que toda vitória vem de Deus. Não é pelos exércitos, não é pelo número de guerreiros, não é pelas espadas, não é pela força. E quando coloca uma mulher vencendo o chefe de um exército numeroso, para nos mostrar que a vitória é dada por Deus. Aqueles que Deus confia, aqueles que se mantêm na promessa de Deus. E Deus sempre vai levantar homens e mulheres nesse período do juízo para conduzir, porque o povo ainda não se organizava como uma monarquia. O povo ainda não tinha um rei. Até aqui não tem reis. O povo era organizado por homens e mulheres que eram cheios do Espírito, que conduziam o povo pela graça de Deus. Depois vai entrar o período da monarquia, o período que o povo vai pedir a Deus um rei. Aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas aqui o povo está se organizando em pequenos grupos. E para defender a terra, para não ser invadida pelos outros povos, vai ser levantados juízes, que vai ter a sabedoria de Deus para julgar, para conduzir, para orientar, para lutar, para defender o povo de Deus, nos mostrando que é a ação de Deus que traz a vitória. É a sabedoria de Deus que traz a vitória. É o agir de Deus que traz a vitória. E a vitória de Deus é dada quando eu permaneço na obediência e na palavra de Deus. O versículo 11 do capítulo 6 vai nos dizer a respeito de um anjo que apareceu a Gedeão e falou com ele que ele foi escolhido também para lutar, para defender o povo. E diz para ele: vai com a força que te anima e salvará Israel das mãos de Madiã. Gedeão foi um grande guerreiro, um grande juiz, que Deus deu toda a sabedoria. E vai dizer para ele: o Senhor diz, a paz esteja contigo, não temas, não morrerá. E ele então recebeu de Deus a missão de destruir todos os altares que foram levantados a Baal,
de culto pagão no meio do povo, e ele destruiu tudo, ele levou o povo. Os juízes sempre traziam o povo para a obediência à palavra de Deus, para a obediência à promessa de Deus, para a obediência aos mandamentos, às leis de Deus, para que o povo fosse protegido. E assim sucede. Vários juízes, nós temos aqui 6 grandes juízes e 6 juízes menores, que vão aparecer aqui. O padre não vai entrar em todos, mas todos os juízes têm a mesma característica. Enquanto eles estavam conduzindo o povo estava em paz, porque o povo estava obedecendo à voz de Deus. E quando eles morriam, o povo esquecia de Deus, o povo era oprimido. O que a palavra está nos ensinando com isso? Que quando nós esquecemos, nos afastamos de Deus, todas as dificuldades que enfrentamos, elas nos vencem. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós guardamos a nossa aliança com Deus, pelos mandamentos, pela obediência a Deus, não existe inimigo, dificuldade, desafio que faça tombar um homem levantado por Deus, porque a força vem de Deus. Essa palavra, o livro dos Juízes, vai nos ensinar isso. A força vem de Deus, a vitória vem de Deus. O livro do Josué vai nos ensinar que a fidelidade à palavra traz as promessas de Deus. E o livro dos Juízes vai nos mostrar que a vitória vem de Deus pela obediência, pela permanência à palavra de Deus. E depois nós vamos ver aqui à frente vários outros juízes. O padre não vai entrar, mas você já tem a ideia do que seria esse livro dos Juízes, e você vai ler depois com calma, tentar entender todos os juízes que vão surgir, que vai defender o povo. Depois tem os juízes menores, como Tolá, Jair, Jefté e tantos outros aqui. E dentro desses livros, um que se destaca é Sansão. O que nos fala a palavra? Aqui tem um grande ensinamento a respeito dos juízes. Um grande ensinamento a partir da história de Sansão, que nos mostra como nós tocamos na força de Deus, na vitória de Deus. Vai nos falar que capítulo 13 vai contar a história de Sansão, que é um dos juízes que Deus levantou neste tempo para proteger o povo de Deus. E vai dizer: os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. De agora em diante toma cuidado e não bebas vinho ou qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. O que é isso? Nós já vimos isso no livro de Deuteronômio. O que significa? Esse menino será nazireu de Deus desde o ventre. O que é um nazireu? Nazireu, aqueles que fazem votos de consagração. Havia voto de consagração temporária. Eu faço um voto de consagração a Deus, de me entregar inteiramente a Deus por um determinado tempo. É aquilo que a gente tem o hábito hoje comum de fazer, as nossas promessas. Quantas mães antigamente diziam: se acontecer isso, meu menino for curado disso, eu prometo a Deus que não vou cortar o cabelo do meu menino. Quando cumpre a promessa, vai lá, corta o cabelo do menino. É um período de promessa. Vem daí, esse povo fazia, promessas de consagrações por tempos. Mas a lei de Nazireu também havia consagrações perpétuas, que aquela pessoa seria eternamente de Deus consagrado. Consagrado significa separado. Separado significa eleito, estar somente para Deus, viver para Deus, fazer aquilo que é vontade de Deus, buscar aquilo que é o querer e viver única e exclusivamente para Deus. E esta criança, João Batista, foi um homem consagrado na lei de Nazireu a Deus. Sansão foi um homem consagrado pela lei de Nazireu a Deus, que Deus mesmo vai pedir: sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu. O que significa? Será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Então o anjo aparece de novo
a ela e disse para ela, ela vai perguntar, mas como que eu vou cuidar dessa criança? Como eu vou criar essa criança? Como essa criança vai ser um nazireu? Como ela vai ser consagrado a ti? Que ela viva aquilo que eu pedi para você. Não vai beber nenhuma bebida fermentada, não vai beber nada de impuro, e que a navalha não passe na sua cabeça, e ele será protegido pelo Senhor. Ele vai dizer, o anjo vai dizer, tudo que proibir esta mulher, essa criança deve abster-se. E Sansão então nasceu. A mulher deu à luz ao filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O que significa isso? Aonde há uma consagração, há uma entrega livre e verdadeira, existe uma ação sobrenatural de Deus. E o Espírito do Senhor começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Sará e Estaol. Ele era um consagrado. E aqui ele vai fazer experiências profundas. Eu não vou entrar aqui, mas vai falar que ele vai fazer experiências profundas do agir de Deus. E houve determinados momentos que o Espírito de Deus descia sobre ele. E quando o Espírito descia sobre ele, ele agia com a força de Deus. Ele fazia tudo com a coragem que vem de Deus. Capítulo 14 vai dizer no versículo 6, o Espírito do Senhor veio sobre ele e sem nada ter nas mãos, despedaçou um leão como se fosse um cabrito, com as suas próprias mãos. E ali ele vai fazendo experiência da força de Deus, e ele não contou nada para ninguém. O Espírito vinha sobre ele, e ele tinha uma força que ninguém poderia contê-lo. O que significa isso? Nós vamos ver no desenrolar da história de Sansão. E a palavra nos fala lá no versículo 15, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E quando via, tentava amarrar Sansão. Sansão rebentava tudo, ele tentava fazer de tudo para invadir a terra onde estava o povo junto com Sansão. Ele sozinho, ele derrotava um exército enorme. Porque nos ensina a palavra que a consagração, a obediência livre à vontade de Deus, à voz de Deus, a obediência à palavra de Deus pode levantar um exército inimigo. A força e a vitória vem de Deus. A força e a vitória está com aqueles que estão na presença de Deus. E toda a história aqui vai falar de várias lutas que Sansão teve, várias lutas que ele travou. E as pessoas faziam de tudo, os exércitos inimigos faziam de tudo para vencê-lo e não conseguiam. Por quê? Havia sobre ele o Espírito de Deus, porque ele estava na promessa. Ele era um consagrado. Ninguém toca num consagrado do Senhor. Nada e ninguém pode tocar num consagrado do Senhor. Davi já disse isso. Ninguém toca, nada toca naquele que é consagrado. Pode levantar um monte de coisa, mas a vitória vem de Deus. A consagração significa uma entrega total a Deus. A consagração de Nazireu, uma entrega feita livre. E por toda a vida, Sansão tinha uma proteção sobrenatural de Deus. Mas ele tinha que obedecer à voz de Deus. Se manter na palavra, porque mesmo tendo a consagração, mesmo tendo o agir sobrenatural de Deus, a ação do Espírito Santo, se eu cumpro a minha parte da aliança, que é a fidelidade a Deus, a força é retirada, a proteção é retirada. Aí vai nos falar que ele encontrou uma mulher, e essa mulher, ela fez de tudo para tentar seduzir Sansão, para poder explicar como que vinha a força, de onde vinha a força dele. Entra toda a história que você já conhece de Dalila, né? Que tenta seduzir Sansão e perguntar, fez de tudo para tentar perguntar a Sansão como que ele poderia ser vencido, se havia algum meio de vencê-lo, porque ela queria vender essa vitória por alguns recursos financeiros que lhe foram prometidos, e Sansão brincou com a cara dela. Se você me amarrar com algumas cordas sem ser usadas, eu sou vencido. Então ela mandou um monte de homem amarrou Sansão, e na hora que Sansão acordava, arrebentava tudo, e foi brincando com ela, até o momento que ele cansou, e de tanto ela insistir, a insistência diante da situação errada pode nos levar ao erro. A persistência, mesmo lutando diante de uma situação errada, pode nos levar ao erro. E de tanto ela insistir, Sansão acabou dizendo: aquilo que Deus disse
lá no início do seu nascimento, que não passe a navalha na sua cabeça, porque ele é um consagrado. É um sinal exterior que ele traz de uma consagração, de uma pertença. E ele acabou dizendo para Dalila: se cortar o meu cabelo, eu não terei força. E ela então disse isso, e os inimigos vieram enquanto ele dormia, cortaram seu cabelo. Ele não podia. O que significa isso? Romper com uma palavra é mais do que cortar o cabelo. É romper com uma palavra, romper com uma obediência. Não importa se é cortar cabelo ou não, mas é romper uma palavra, não importa. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida na integridade. Eu não posso pegar a palavra meio tempo, viver uma coisa e outra coisa, não. Nós já vimos isso no livro de Josué. A palavra é para ser vivida na sua integridade, na verdade. Eu não posso assimilar uma parte, adaptar a palavra de Deus àquilo que eu aceito, àquilo que eu quero. A palavra tem que ser vivida na integridade. A desobediência traz consequências. Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus. Entrou no mundo o pecado, a desobediência e a morte. A desobediência daquele servo que estava com Josué fez milhares de pessoas morrerem. A desobediência aqui de Sansão, que acabou revelando, permitindo, estando diante de uma situação que estava tentando o tempo todo querer saber dele, se colocou diante de uma situação que o colocava em risco. E pela persistência, pela insistência dessa mulher, ele acabou caindo e contou qual seria o modo como ele perderia força. Então cortaram o cabelo. Ele vai dizer para essa mulher: a navalha jamais passou pela minha cabeça. Capítulo 16, versículo 16. A navalha jamais passou na minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o seio de minha mãe. Se me cortar os cabelos, a minha força se retira de mim. Perderei meu vigor e me tornarei um homem como um outro qualquer. O que significa isso? Se eu desobedecer, se cortar a minha consagração, a minha entrega, a minha obediência, o meu servir à voz de Deus, eu me tornarei como um homem qualquer. A entrega absoluta, livre à vontade de Deus, traz a força de Deus, traz a vitória de Deus. Então, quando ele contou, a mulher armou um meio de cortar o seu cabelo. E quando veio um exército inimigo, um povo muito numeroso, tentou segurar Sansão, ele não tinha mais força. E naquele momento, eles não mataram Sansão, porque eles queriam aquele que estava forte. Eles queriam aquele que venceu tantos. Eles então furaram os 2 olhos de Sansão, para nos ensinar que quando nós deixamos a obediência à voz de Deus, nós caminhamos nas trevas, perdemos a visão do caminho, perdemos a força, e o inimigo vai brincar com a gente. E Sansão, então, ele foi preso. Eles não quiseram matar Sansão, eles brincavam com Sansão, debochavam dele, levavam no meio do povo, batiam, escorreciam dele, ofendiam, brincavam. Ele se tornou uma chacota diante do povo. E Sansão, então, no meio daquele tormento, eles levaram Sansão para um templo de um deus pagão e colocou Sansão lá no meio. Sansão já estava cansado de ser humilhado, e lá no meio da sua humilhação ele lembrou do seu erro, pediu a Deus perdão e pediu a Deus que desse um jeito de ter para com ele misericórdia. E ele então se posicionou junto das colunas centrais daquele templo, e todo o povo do inimigo se reuniu, um número maior do que todos os homens e exércitos que Sansão já lutou na vida. E no momento que Sansão estava ali, Deus deu a ele de novo a força, mesmo sem ter os olhos para enxergar. E ali ele rompeu aquelas 2 colunas que sustentavam todo aquele templo, e ali ele entregou a sua vida e acabou com todos os homens que oprimiam de uma única vez o povo de Deus. Nos ensinando o quê? Que mesmo que eu caia numa situação errada, mesmo que eu perca a visão, se eu recordar de Deus, me levantar e tiver uma decisão firme de mudar, daquela situação Deus me tira e me dá a vitória de novo, e me faz cumprir a missão
que Ele colocou. Aquilo que Deus dá, ninguém vai fazer a não ser nós mesmos. E mesmo que no caminho a gente faça percursos errados, escolhas erradas, se do lugar onde estou eu me arrepender e me levantar, a visão é dada, a força é restituída, a vitória é concedida. O livro dos Juízes, então, vai nos ensinar isso. Mais à frente vai falar um pouquinho sobre os santuários que foram escritos, mas o centro, a ideia central de todo o livro dos Juízes é isso que nós acabamos de ouvir. O povo que era para obedecer a Deus desobedece, o povo cai então na mão dos inimigos, os inimigos começam a vencê-los, eles se arrependem, eles clamam a misericórdia de Deus, e Deus então, ouvindo, envia o seu Espírito, que concede juízes, que tem força e sabedoria de Deus para conduzir o povo, e o povo vive em paz. E a história de Sansão vem nos mostrar que esses juízes, esses homens e mulheres que conduziam o povo, que direcionavam o povo, eram homens que se entregavam inteiramente a Deus, de corpo e alma. Viviam para Deus, eram conduzidos por Deus, mas se afastassem um pouco da presença de Deus, eles teriam também consequências. Grande ensinamento nos traz o livro dos Juízes. A fidelidade traz a vitória em qualquer situação. A fidelidade a Deus traz a vitória em qualquer situação. Peçamos Deus essa graça, esse Deus que é o Senhor de todos os exércitos, Senhor da vitória, que Ele nos conceda a graça de nos mantermos na fidelidade de Deus, que Ele nos conceda a graça de vivermos aquilo que é a vontade de Deus, que é a fidelidade. Mantenha sua vida na palavra, medita na lei do Senhor noite e dia, você terá vitória e empreenderá e terá o retorno por tudo aquilo que você vai fazer. A promessa que Deus disse a Josué e que vai cumprindo na vida daqueles que colocam nele obediência. Então, você depois em casa você vai ler o livro dos Juízes e você vai perceber como Deus se manifesta na vida daqueles que são fiéis. E depois, semana que vem, nós vamos começar a ver rapidamente o livro de Ruth, que é muito pequenininho, que vai nos falar a origem de Davi, de onde vem a origem de Davi, e depois a gente vai começar a ler o livro de Samuel. Nós já vamos estudar o livro 1º e 2º Samuel muito rapidamente, é onde vai instituir a monarquia. O povo agora não vai ser conduzido pelos juízes. O povo vai ser constituído, organizado agora por reis. Davi, primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. E no período desses reis, Davi e Salomão, é o momento que o povo vai viver um tempo de paz. E que o povo vai se ver um povo constituído, segundo os preceitos de Deus, vai ter uma língua, um exército, uma nação, vai ser organizado, vai se ver como uma nação, e eles vão viver ali, naquele tempo, aquilo que Jesus vai anunciar, o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando vem, Jesus traz toda essa memória desse povo que queria voltar ao que era antes, no tempo de Davi e Salomão. Por isso ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, porque trazia o povo no coração o desejo de que Deus iria de novo restituir o reino que foi instituído por Saul de início, depois Davi e Salomão. Depois nós vamos ver também que Saul foi o primeiro rei dado por Deus, que errou e Deus abandonou. Aí entra Davi e depois seu filho Salomão. Depois o reino é dividido e o povo nunca mais conseguiu se organizar e vai ficar esperando ser conduzido de novo por Deus. E aí entra Jesus com a promessa do reino de Deus, que não é mais algo exterior, mas uma conduta de vida. O reino não é mais exterior, mas uma conduta, uma postura que se vive pela palavra de Deus. Então nós vamos concluir esse nosso momento já colocando diante de Deus tudo aquilo que nós trazemos e pedimos ao Senhor a graça da fidelidade. A Ana Maria rezando aqui conosco, pedindo para o Zé Roberto, vem pedir que venha livrar de todo câncer. A Heloísa Loureiro pedindo pelo padre lá do Ceará rezando conosco. Cidalva Oliveira pedindo pela saúde de sua mãe Lindalva, lá de Montes Claros. A Dalila Souza pedindo pela depressão. Nós colocamos diante de Deus. O Juan Lucas pedindo pela restauração da visão da avó.
a Silvia Areal, pedindo ao Senhor pelos problemas na perna, pelo problema da circulação. E nós percebemos então no livro de hoje que mais do que uma cura física que Deus pode nos dar, a maior promessa que Deus pode realizar na nossa vida é a nossa salvação. E a salvação, ela vem pela obediência, que é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, que vem na nossa vida pela obediência à palavra de Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, se mantenha na presença de Deus, se mantenha na palavra de Deus, seja como Sansão, um consagrado que viva a sua consagração, a sua entrega inteira a Deus, e Deus te dará a vitória sobre todas as coisas. A vitória vem sempre de Deus e é concedida àqueles que se fazem fiéis ao seu mandamento, à sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, que venha nos guardar, que essa palavra encontre no nosso coração aberto, para que nós possamos a nossa vida viver como um Sansão consagrado a Deus, e viver a nossa consagração, nosso batismo, a maior de todas as nossas consagrações, a consagração que fazemos também à Virgem Maria. E quando vivemos como consagrados, nós temos o sobrenatural de Deus que age em nós, que age em nosso favor. Nós temos o agir, a sabedoria, a força, a vitória de Deus, que não permite nada nos tocar, que não permite inimigo algum se levantar, e mesmo que se levante, a vitória é dada por Deus, mas não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça fiel na lei do Senhor. Ele te dará vitória sobre todos os teus inimigos. Que venha sobre você, sobre a sua vida, a vitória e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você nunca esteve só, sempre estou contigo, sou teu Deus. Eu sei, sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão